Eu aqui novamente falando do Vasco. Ontem, rapaz, eu vendo o jogo, a gente sabia que ia enfrentar um time, né, que está lá em cima, o Vasco está lá embaixo, né? Então o Bragantino é um bom time. Agora você me diz uma coisa: o Vasco tem jogador ganhando 800 mil, 900, 1 milhão, 1 milhão e 500. Então esse time todo. Algum jogador do Curitiba é famoso? Do Curitiba não, do Bragantino é famoso? Tem alguém lá que ganha 1 milhão de reais por mês? Não tem. O maior salário do Bragantino deve ser 400 mil, 300, maior. Tudo pessoas que ninguém conhece. O Vasco vai lá pegar Felipe Coutinho, 1 milhão e 700, Paê 1 milhão e 500 para não jogar. Então jogando dinheiro fora, uma porção. Aí tem Verratti, parece que é 900 mil, 800, coisa assim. Não sei mais quem, um esferduro lá ganhando 700, 800 mil. Quer dizer que o Vasco, ele formou um time que a defesa não é ruim. O pior do Vasco é o meio de campo. Imagina o meio de campo formado por aqui que jogaram ontem. Muito ruim. O meio de campo do Vasco é horrível. O Vasco tem um meio de campo ruim, o Verratti. Ah, você fala do Verratti, mas o Verratti é o artilheiro do Brasil. Tudo bem, Verratti é o artilheiro do Brasil. Não vamos olhar ele como artilheiro, vamos olhar como um jogador de futebol. Ele é horrível. Ele não sabe dominar uma bola. Ele se atrapalha todo. A pessoa dá uma bola para ele domina a bola e não sabe o que fazer com a bola. Ele olha por um lado, olha por outro e empurra para qualquer um que vier na frente. Então, o meio de campo do Vasco, ontem, o meio de campo do Vasco parece que a bola está quente. A bola bate no pé dele, ele fica desesperado, aí dá o passo para qualquer um. Ontem o pessoal do Bragantino e outros times também que já manjaram isso, que o Vasco não pode ser apertado. Se apertar, eles dão a bola. Então já fica só para dois em cima de um, que eles prendem e dá a bola para o adversário. Já descobriram isso do Vasco. Então isso é uma parte fraca, que o técnico do Vasco tem que corrigir isso. Um jogador que ganha o salário que eles ganham. O jogador do Vasco que ganha mais ali, que ganha menos, ele ganha 400 mil. Aí entra em campo, fica com medo da bola. O adversário chega perto e estreme. Aguenta aí, não vou dizer que são todos não, mas alguns ali são assim. Principalmente o meio de campo e o Verratti. O Verratti, ele é um bom cabeceador? Às vezes é. Para fazer gol de pé é muito difícil. É muito difícil o gol de pé. E ele não sabe dominar uma bola, ele não sabe carregar a bola. Ele pega a bola, às vezes, no contra-ataque, a pessoa mete uma bola para ele não sabe, ele perde a bola. Ele não sabe, o jogador, conforme ele é um artilheiro, quando pega uma bola, parte para dentro do gol. Ele não sabe fazer isso. Ele fica olhando se vem alguém para ele passar a bola, que ele não sabe fazer nada. Então, o Vasco fica jogando em prol do Verratti, cruzando bolinha, chuveirinho na área, para o Verratti cabecear e fazer gol. Aí o zagueiro mancha isso tudo. Ele bota um na frente dele e um atrás. Um falha, outro tira. Quer dizer que ele tem uma boa altura, tudo bem. Mas sei lá, o time do Vasco é muito ruim. Além de ruim, é azarento. Todo goleiro contra o Vasco garra bem. O de ontem foi o melhor jogador em campo. Foi o goleiro do Bragantino. O Bragantino chutou 2 bolas gol, 2 gols. O Vasco chutou uma porção. Só esse menino, o Ryan, chutou uma porção de bola. O goleiro estava fazendo milagre dando gol. Então, quer dizer que ficou praticamente o Vasco jogando contra o goleiro. Teve hora que o Bragantino tomou conta do Vasco. No primeiro tempo, o Bragantino foi bem melhor. Não é dizer que o Vasco no primeiro tempo foi ruim, não. O Bragantino foi um pouco melhor do que o Vasco. Mas no segundo tempo, o Vasco jogou bola pra caramba. Mas o goleiro fechou o gol. Tá certo, o goleiro tá lá para fazer isso mesmo. Ele ganha para defender. E o atacante do Vasco ganha para fazer gol. E o Vasco não fez gol nenhum. Então, por que o Vasco não fez gol? Porque o time do Vasco não tem meio de campo. O Bragantino tomou contra o meio de campo. Por quê? O jogador do Vasco pegou a bola, parte 2 para cima, eles tremem, ele fica tremendo. Aí empurra a bola para qualquer um. Então, nisso não precisa ser, qualquer cego enxerga isso. Eu sou um cara que não sou nenhum analista. Eu vejo o jogo e eu falo o que eu vejo. Eu não vi
Nada demais no jogo de ontem, que o Vasco merecia perder de 2-0. O Vasco perdeu de 2-0, mas não merecia perder de 2-0. Ele merecia empatar o jogo. Eu achava, eu não estou falando isso como vascaíno, não. Estou falando como pessoa que viu o jogo. O jogo ontem estava sem empate. O primeiro tempo foi 2-0 Bragantino. No segundo tempo foi 0-0. Então, por causa de quê? O Vasco, com 2 minutos de jogo, levou um gol. Um time igual o Vasco, famoso que ele é, levar gol em 2 minutos. E outra coisa, o Bragantino entrou em campo sem 6 titulares. Só tinha 5 titulares em campo. Esses 6 titulares entrou e com 2 minutos fez o gol no Vasco. Aí o Vasco começou a melhorar, chutando em gol, o time deles defendendo pra caramba o goleiro. Eles vão na frente e fazem um gol. Quando eles fizeram o segundo gol, o Vasco estava melhor na partida. O Vasco está tentando um empate lá na frente. Eles vão fazer o segundo gol. O Vasco voltou para o segundo tempo, entrou lá um perna de pau lá, tal de jogador Alex Teixeira, que já foi jogador, hoje em dia não é mais. Então, entrou Alex Teixeira, entrou lá um pé duro. Aí o Vasco ficou a mesma coisa. Ryan chutando em gol direto, chutando em gol. É o que chuta mais em gol ali, é o Ryan. Porque o Verratti não chuta gol. Ele só chuta em gol quando ele pega uma moleza. Ele vê que a bola está sobrando na área, ele está na frente do gol, ele vai e chuta. Só isso. Ele não tem aquela criação de, bem, vou pegar, vou virar, vou meter uma bola, tentar driblar um cara para fazer o gol. Ele não tem isso. Então o Ryan, ele está saindo muito bem no jogo. Ontem jogou bem pra caramba. Esse português, ele é bom de bola pra caramba, mas ele já foi melhor no Vasco. Ele parece estar se escondendo um pouquinho. Que ele tá, com certeza está pensando, eu vou jogar para os demais? Não, tem que todo mundo jogar igual. E como ninguém joga igual, acho que ele está se segurando também um pouco. Mas ele é bom de bola, ele não é ruim não. E a zaga do Vasco não é dizer que a zaga do Vasco é ótima, não é. Mas também não é ruim. Ela não é ruim. O lado direito do Vasco está bom, mas o lado esquerdo não está. Porque lá só tem Piton. Não tem mais ninguém. Tal de Cocão. Que é isso? Aí, sei lá, o Vasco jogou. O time do Vasco ontem foi uma porcaria. Porcaria mesmo. Então, o Vasco ele tem que acertar esse time. Mandar o Felipe. O que o Felipe Coutinho fez em campo ontem? Nada. Nada, nada, nada. Ele pega a bola, toca para o lado. Pega a bola, toca para o lado. Ele nem. Antigamente ele pegava a bola, ele tentava se infiltrar, chutava em gols. Agora não. Agora o cara toca para ele, mas está com medo da bola, dá logo para o outro. Ele pega a bola e quando olha para o lado, já empurra para o outro. Ele não fica com a bola no pé. Então ele não está afim de jogar. Manda ele embora, ele vai vencer o contrato agora, deixa ele embora. Parece que o time dele não quer emprestar mais ele. Quer ele de volta. Então tomara que ele vá logo embora de uma vez. Ele e o Verratti. Verratti ele quer fazer um novo contrato. Para que fazer contrato com o Verratti se ele não joga? Paga ele 100 mil por mês. Ele não quer, ele não vai querer, vai embora. É só você fica aqui se você ganhar 100 mil por mês. Ele não vai querer ficar. Ele está ganhando 1.500.000 por mês para não jogar, cara. Ele pediu para não jogar. Ele já não joga e ainda pediu para não jogar ontem. Quando ele começou no Vasco, ele estava bem. Agora ele está só no chinelinho. Ele está só devagar. Ele ia vencer o contrato dele esse mês. O Vasco renovou por mais um mês, já vai até julho. Para que isso? É dar dinheiro de graça, é rasgar dinheiro. Verrete no time é rasgar dinheiro. Sei lá, então ali deve ter alguém por trás comendo dinheiro, levando vantagem, qualquer coisa. Mas deve ter. Porque é impossível conservar dois camaradas que estão enterrando o time, ganhando, né? No caso, 3.200.000. 3.200.000 paga esses times daí todinho, Mirassol, paga esse time todo, tudo, e não sobra dinheiro. O Mirassol tá lá em cima, o Vasco está lá embaixo. Quem é do Mirassol que você conhece? Ninguém. Então, tá Mirassol, Bragantino, tudo lá em cima, e o Vasco está lá embaixo.
Se alguém lá ganhar, passa o Vasco fica na zona de rebaixamento. Então quer dizer que tem coisas erradas no meio. Uns estão culpando o Felipe, mas o Felipe não joga mais bola. Então, porque o Felipe é isso, o Felipe é intragável, o Felipe não sei o quê, o Felipe não presta, isso, assim, assim. Tudo bem, ele pode ser tudo isso. Mas quando entrar em campo tem que jogar, porque o Vasco paga para ele jogar, não paga para ele brigar com o Felipe, não. Paga para ele jogar, ué. Então por que ele não joga? Fica esse come-dorme no jogo? Sei lá. Eu, se fosse técnico do Vasco, eu ia barrar muita gente ali. A perder, perde com a garotada, manda todo mundo embora, acabou o contrato, manda embora e bota a garotada para jogar. Só assim, perdeu, que o Vasco botou só os juniores, não botou nenhum cabeçudo. Agora põe esses cabeçudos, tudo morto lá fora, para botar no Vasco, para não jogar. Com tanto jogador bom que tem no Brasil, aqui no Brasil dá para fazer um timaço, e jogador barato. Tem jogador de time aí ganhando 20 mil, 25. Se o Vasco levar e pagar 100, 150, eles vão jogar bola pra caramba. Aí bota para ele, pagar 1 milhão e 500 e Felipe Coutinho 1,700. Aí ele faz o quê? Nada. Felipe Coutinho não começa nem a andar mais, quanto mais jogar. Ele já foi bom? Já. Mas se for botar gente de nome, então contrata Rivelino, Zico, se botar o time, o nome vai ficar andando em campo. Não é nada disso. Tem que contratar um jogador que jogue. Jogador pode não ser bom de cracaço, mas aquele jogador que se entrega para jogar. Mas não, ele não quer. Eu jogando, não jogando, vou ganhar meu 1.500 mesmo, eu invento uma história. Tudo bem. Então vamos ver o próximo jogo. O Vasco vai jogar pela série, pela Copa América e vai jogar. O próximo jogo do Vasco é contra o. Eu esqueci agora. Esqueci o time que vai jogar o próximo jogo do Vasco agora. Aí, não sei como é que vai ficar. O Vasco, desde o início do campeonato, estou dizendo, se o Vasco vai brigar do 10º lugar para baixo. Tomara que eu queime minha língua e fique lá em cima. Campeão não vai ser. Que tem time muito melhor que ele na frente. Palmeiras, Fluminense, Flamengo, Botafogo, Atlético Mineiro, tudo é melhor, Cruzeiro, tudo é melhor que o Vasco. Então o Vasco não vai brigar lá em cima. Se o Vasco beliscar uma Sul-Americana, já é uma grande coisa. Mas vai ser difícil pegar uma Sul-Americana com esse time, jogando desse jeito. E o engraçado é que eu penso assim, contra o Fortaleza, jogou bola pra caramba, meteu 3-0. O Fortaleza, eu acho o Fortaleza melhor que o Bragantino. E o Vasco perde 2-0 do Bragantino. Mas jogo é jogo, né? Hoje joga bem, amanhã joga mal. Mas sei lá. Amigos, beleza? Fico com Deus, até o próximo vídeo. Eu quero avisar o pessoal que me pergunta como se inscrever no canal. É muito simples. Abaixo do vídeo está escrito inscreva. Clique em cima. Ao lado vai aparecer um sininho. Clica no sininho. Se ele ficar preto, clica de novo. Ponto. Está tudo bem em casa. Eu passo na notícia para vocês e vocês aquecem o meu canal, tá bom? Então, tchau, fique com Deus.